E por fim, não menos importante, vamos olhar o índice das Small Caps, SMLL. O índice das Small Caps, que são aquelas empresas empresas pequenas, mas que são consistentes, tá? Então aqui eu já tenho uma retração de FIBO que está muito parecido com o índice anterior que a gente olhou. Ele está parecido, mas tem diferenças interessantes. Para isso vamos fazer um comparativo aqui que eu achei muito interessante aqui. Esse é um comparativo muito bom de ser feito. Vamos pegar o IVBX. E vamos comparar ele com o movimento da Small Cap. Deixa eu colocar ele aqui, ó. IV. Vamos colocar aqui no diário. Eu vou trazer ele aqui numa outra tela porque tá tão legal de ver esse movimento aqui que vale a pena fazer esse comparativo com vocês aqui. Ó. Esse é o índice das Small Caps. E esse é o IVBX. Vou colocar ele aqui do lado. Deixa eu ver se meu rosto não está atrapalhando. Vou deixar ele bem grande. Qual a grande diferença aqui? O IVBX é do meu lado direito e o Small Cap é do meu lado esquerdo. Tá bem parecido, mas não tá igual, tá? Isso que tá interessante aqui, tá bem parecido, mas não tá igual. Olha a diferença aqui para vocês entenderem, tá? O índice de Small Caps fez um movimento de impulsão, cortou a média de 200 períodos aritmética, cortou a média de 9 aritmética, a média de 20 aritmética, perdão, que é essa verde, e a média de 9 exponencial tá apontada para cima, tá? Então olha como ele fez esse corte consistente. Olha aqui, o volume financeiro, depois que ele fez esse movimento aqui, ó, notem aqui, ó, que foi o pico do volume financeiro, ó. Ele fez esse movimento de alta aqui nesse candle, fez um volume financeiro aqui de alta, aqui ele começou a cair e o volume financeiro caiu junto, tá? Isso está me dizendo que ele tem grande chance de um movimento de impulsão. Olhando aqui, ó, é bem sutil essa diferença, mas olhando aqui o Small SMLL, o índice de Small Caps, o SMLL, ele está fazendo aqui um triângulo. Olha como ele está fazendo aqui um triângulo interessante, com uma base bem consistente de alta. Tá bem interessante. Podendo fazer, grande chance dele fazer um movimento de impulsão e buscar esse alvo de FIBO. Agora, olha essa diferença. Ah, mas eu estou vendo a mesma coisa acontecendo no IVBX? Estou vendo a mesma coisa acontecendo no IVBX. Estou vendo aqui um triângulo também sendo formado, tá? Mas fala, Adriano, então por que ele não está fazendo, você não está analisando um possível movimento de alta? Eu vou dizer para vocês aqui. Olha como o IFR trabalha acima dos 50%, ele cortou as médias, fazendo um movimento parecendo um pivô, com uma queda de volume financeiro depois de marcar um pico, tá? E olha como aqui ele fez um comportamento parecido, mas não igual. Olha como ele trabalha abaixo das médias, as médias estão ficando emboladas entre si e não estão dando um direcionamento consistente do movimento. Olha como o IFR trabalha bem em cima, apontado para baixo, tá dizendo que vai ter mais queda. Então olha a diferença desses dois IFRs, olha a diferença dessas médias uma para outra, olha a diferença do comportamento do preço um para outro. Então eu diria que eu tenho o IVBX parecido, mas indo para baixo, e eu tenho o SMLL, que é o índice de Small Caps, parecido, mas olhando para cima. São diferenças sutis, mas quando você vai ganhando experiência em análise, experiência no gráfico, você consegue identificar a clareza desse movimento. Aqui a gente pegou, e foi um ótimo momento que a gente pegou comportamentos parecidos, mas com tendências completamente diferentes. Eu tenho o SMLL, o índice de Small Caps, com uma tendência de alta, mesmo com essas quedas abruptas, porque também tive uma retração de FIBO consistente, coisa que eu não tive no IVBX na última pernada. Eu tenho um comportamento do FR diferente, eu tenho um comportamento do volume financeiro diferente, eu tenho um comportamento do preço diferente no corte das médias do IVBX. Então é parecido o movimento, mas eu tenho duas análises diferentes, uma de alta para o SMLL e uma de baixa para o IVBX. Então fica aqui essa visão interessante. Vamos agora dar uma olhada no próximo índice, tá?